Pessoal, muito bom dia. Vamos começar a nossa aula de mediação de aprendizagem. É uma aula aí que ela vai estar dividida em 3 ou 4 partes aqui, mas a gente está exatamente fazendo isso para a gente ter um conceito melhor, né, sobre a mediação da aprendizagem, entender o que é essa mediação, o ato de mediar, né, e, consequentemente, entender um pouquinho melhor sobre a aprendizagem, né? Quando a gente fala sobre aprendizagem, o nosso papel enquanto técnico de segurança e futuros profissionais aí da segurança do trabalho é buscar exatamente o ensino, né? E o aprendizado dos nossos funcionários, nossos colaboradores, empregados das empresas com quem a gente irá trabalhar, tá bem? Eu vejo muita gente quando começa o curso técnico de segurança que fala exatamente sobre isso. Olha, eu vim fazer o curso porque eu quero trabalhar com curso, palestra, treinamento. E essa aula ela é elaborada, né, dentro da UC11, que a gente começou ontem, né? A nossa unidade curricular número 11, para trabalhar exatamente sobre o ato de mediação na aprendizagem. Quando a gente fala sobre mediação da aprendizagem, né, a gente tem alguns pontos aí para a gente abordar, mas entre outras palavras, é a interação, né, entre o instrutor, o professor, o educador e aquela pessoa que está ali aprendendo, tá bom? É isso que significa mediação de aprendizagem, tá bom? Antigamente o foco era simplesmente de ensinar um conteúdo, ensinar uma matéria, ensinar um assunto específico. Mas hoje, cada dia mais, a gente está buscando fazer algo diferente, né? Justamente porque algumas mudanças acontecem. Os conteúdos, eles estão aí disponíveis, né, na internet, em vídeo aula, em treinamento. Então, de certa forma, todo mundo já conhece um pouco sobre determinados assuntos. Se você for conversar com algum trabalhador sobre trabalho em altura, ele já conhece, ele já sabe alguma coisa. E a gente tem que aproveitar esse conhecimento dele para melhorar o nosso ensino, tá bom? O foco atual hoje da mediação da aprendizagem ele deve ser sempre no desenvolvimento da autonomia e da inteligência daquele trabalhador, daquela pessoa que está realizando aquele curso. Como eu falei, ele já tem um conhecimento agregado, ele já tem um- uma boa parte de conhecimento sobre aquele determinado assunto, tá bem? Então, cabe a gente aí aproveitar, escolher, né? Aproveitar exatamente o melhor de cada um, né? E escolher ensinar de uma maneira diferente, um pouco mais didática do que simplesmente ensinar um conteúdo, tá bom? Então, quando a gente falar sobre a medição da aprendizagem, né? Lembrar que essa nossa aula ela vai estar disponível aqui no canal Quem Ensina Aprende. Eu falei aí da minha rede social do LinkedIn. Se você puder ir lá no YouTube, né, curtir esse vídeo que está sendo gravado aqui, já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que toda videoaula nova, que toda aula que a gente estiver gravando, vai estar disponível para o ensino e, consequentemente, aí para que vocês possam rever no futuro, tá bem? Esses dias atrás eu achei um caderno meu aqui, bem antigo, da época de faculdade. Eu falei, olha que engraçado esse caderno aqui. Coisas que eu achei que eu guardaria de uma maneira importante, né? E está aqui ocupando espaço, né? Então seria muito melhor digitalizar, guardar isso na internet, do que ficar aqui ocupando espaço. E através dessas videoaulas também a gente não ocupa nenhum espaço, fica tudo disponível, né, por causa do ensino remoto, fica tudo disponível na internet e quem sabe no futuro a gente não pode voltar, rever, pegar essa apresentação que eu vou colocar aqui no final do vídeo, né, os slides no final do vídeo, para gente utilizar isso em um outro treinamento, uma outra aula, tá bem? Então vamos por partes aqui, né? Inicialmente falar para vocês que as mudanças acontecem, né? Independente do jeito que está escrito aí, as mudanças elas vêm acontecendo com o passar dos dias, com o passar dos anos, muitas coisas têm acontecido. E quando a gente fala sobre mudanças, na área da educação, ela acontece com a mesma velocidade que a gente vê no meio tecnológico, que a gente vê na área da comunicação, tá bem?
As mudanças acontecem porque a gente vive aprendendo, né? E o que ontem era bom para nós, né, amanhã pode não ser mais necessário. O que antes a gente utilizava na educação, o que a gente usava para ensinar dentro de sala de aula, de certa forma, isso pode já não ser tão utilizado, né, no nosso dia a dia atual. Vocês estão vendo hoje a situação que a gente está passando, né? A gente está utilizando aí Skype, a gente está utilizando Teams, a gente está usando Zoom, usando equipamentos, né, e plataformas que eles ajudam, né, a gente a poder trabalhar. E imaginem vocês se isso já não é o futuro, né? Se isso já não é coisas que vão acontecer muito rápido e não esperam para que cada um possa ir fazer um curso, um treinamento, elas vão acontecer independente do conhecimento daquela pessoa, né? Tem até uma frase que fala que a mudança é uma porta que só pode ser aberta pela parte de dentro, né? E a pessoa precisa querer mudar. Elas acontecem de dentro para fora e elas precisam que principalmente o profissional da área da segurança ele saia daquela zona de conforto, né? Aquele achismo de que ele sempre fez o certo, que sempre está certo, que está tudo dentro da normalidade e esquece de lembrar que as mudanças acontecem, tá bom? Eu vou passar para vocês aí no final de semana um vídeo, né, que se vocês puderem assistir é bem bacana, que fala bastante sobre isso, tá? Eu vou deixar isso meio em evidência aqui no final da aula, mas aí depois eu quero que vocês tentem assistir, eu vou tentar baixar também para colocar no disponível para vocês assistirem, tá bem? Então lembre-se sempre que as mudanças acontecem, a gente vive hoje numa era mais tecnológica possível e utilizar esses recursos tecnológicos podem ser favoráveis, né, e certamente serão a partir não só da pandemia, mas a partir do momento que a gente hoje tem concorrência desleal, né, com smartphones, com TVs por assinatura, com vídeos de aulas disponíveis no YouTube, com YouTubers específicos falando sobre determinados assuntos. Então, se a gente puder utilizar isso a nosso favor durante o processo de mediação de aprendizagem, né, isso vai facilitar muito o nosso trabalho e, consequentemente, isso se torna um aprendizado mais leve, mais tranquilo e, consequentemente, mais agradável para todos, tá bem? Então, quando a gente fala sobre mudanças acontecem também, eu preciso entender que a educação é compreendida como um fenômeno social, tá? Ela está relacionada aí a um cenário político, econômico, científico, cultural, de uma sociedade que é estabelecida dentro de um determinado período histórico. Quando eu falo sobre tudo isso aí, essa frase, pessoal, entendo que muita gente que é educada, que tem um tom de falar sobre política, sobre economia, sobre científica, geralmente ela é vista aí como uma pessoa culta, né? Uma pessoa cultural, né? Uma pessoa que tem conhecimento. Não significa que ela vai ser melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Significa que ela teve um pouco mais de oportunidade de estudar, de conhecer, mas isso está voltado à área da educação. Quando eu falo, então, por exemplo, de um contexto de uma norma regulamentadora, ela só existe por causa de um cenário político. Ela só existe porque foi feita uma comissão tripartite, essas comissões desenvolveram um estudo sobre determinada lei, sobre determinado assunto, e ela se tornou força de lei, se tornou uma norma regulamentadora. E ela se tornou uma norma regulamentadora não porque os políticos são bonzinhos, ou porque eles pensam no bem-estar do povo, ou porque eles pensam que só eles podem fazer isso, mas por uma questão econômica, né? A gente sabe aí das consequências de um acidente de trabalho e, consequentemente, das perdas que isso pode gerar, tá bem? Então, numa perspectiva econômica, né, uma norma regulamentadora, ela precisa ser aplicada, tá? Porque de nada vai adiantar se existir a norma e ela não for aplicada, tá bem? E para que ela seja escrita, ela precisa ter um cunho científico, né? Eu não posso acordar amanhã, colocar o pé para fora da cama e falar assim, olha, eu preciso criar o anexo
3 da NR17, porque a gente tem um trabalho em home office e agora a gente precisa de um anexo específico para home office. Até seria bom, né? Uma ideia dessa, tudo mais. Mas eu preciso criar mecanismos científicos para a implementação disso. Então, eu preciso ir lá nas NBRs, eu preciso ver o que já tem na NR, né? E estudar, principalmente na área da NR17, e conhecer as características do corpo humano e quais as consequências, né, de uma má postura, para depois pensar em escrever uma norma regulamentadora. Então, eu preciso voltar para a minha base, né, e estudar a parte científica daquela eventual norma, tá bem? Eu falei para vocês em diversas vezes, já isso em sala de aula, falta, na minha opinião, uma norma regulamentadora específica para catadores de lixo, né? A gente vê tantos catadores de lixo aí andando na rua, correndo, uns de bermuda, outros de calça, uns de tênis, outros de sapato. É, eles correm, pegam os sacos de lixo, jogam dentro do caminhão. Não existe uma norma regulamentadora para isso, tampouco existe uma conscientização, né, cultural e das pessoas aí para fazer a separação do lixo reciclável, o lixo normal, né? Então, quando a gente fala sobre criação de norma regulamentadora, né, ela vai obedecer um princípio de educação baseado num contexto político, econômico, científico e principalmente cultural de uma sociedade. Sendo assim, continuando aqui, né, sendo assim, é preciso considerá-lo como uma prática social situada em um estágio temporal específico e dependente dos fatores de contexto social. Então, toda vez que a gente fala sobre educação, pessoal, eu preciso entender, né, que ela é uma prática social. Ela precisa, né, você precisa aí, se você for estar ouvindo esse áudio agora, né, e o pessoal que está aqui também acompanhando a gravação, se você tem um filho, você sabe que a partir de determinada idade ele começa a ir para a escola, ele precisa se sociabilizar, ele precisa começar a entrar num contexto de sociedade, sair ali do contexto familiar, e ele começa a procurar, principalmente a escola, né? E ali na escola que ele vai se tornar, então, um aprendiz, né? Ele vai começar a receber o aprendizado, tá bem? E não, no caso de um contexto, numa prática social, o trabalho também pode ser interpretado dessa forma. O trabalho, quando a gente fala sobre trabalho, hoje a gente tem visto, né, os estagiários, bem antigamente isso não existia, né? Mas o estagiário ele já está ali, né, numa turma de aprendizagem, ele já está num contexto de entender um pouquinho melhor sobre o seu trabalho, né, o que é um holerite, né, ou demonstrativo de pagamento, de falar um pouquinho sobre os encargos do seu estágio, do quanto ele recebe, o que é um salário mínimo. Então ele começa a entender um pouquinho melhor sobre essa parte. Ao mesmo tempo que ele começa a entender um pouco da parte econômica, né, ele começa a abrir a cabeça aí para um viés político, né? Isso tem sido falado diversas vezes aí, principalmente nesses tempos, né? Se ele tem um posicionamento mais à direita, né, um posicionamento mais progressista, um posicionamento mais à esquerda, né? É, ou conservador, né? Direita conservadora e esquerda progressista, ou se ele é uma pessoa de centro, né? Que não se envolve muito em política, né? Então, de certa forma, quando a gente fala sobre essas práticas sociais, o trabalho ele se envolve também com política, com econômica, com científica, com cultural. E essa prática social ela pode ser ligada no trabalho também com situações semelhantes à área da segurança do trabalho. Qual que é a consequência de não cumprir as regras, né, os deveres sociais aí que a gente tem perante o Estado? Se eu sair, por exemplo, dirigindo um carro alcoolizado, né, eu sei que eu tenho uma penalidade para isso. E eu sei que também, se eu for trabalhar alcoolizado, eu tenho uma outra penalidade para isso, né? Então, o trabalho também é uma prática social que ele deve ser interpretado, deve ser ligado como uma situação política, econômica, científica e cultural. Por isso que a gente utiliza ele também, a educação também no trabalho, tá? Muitas empresas, quando eles falam sobre cursos, quando falam sobre treinamentos,
elas precisam buscar, né, em profissionais de segurança ou profissionais de determinadas áreas, para que eles eduquem os seus trabalhadores. Porque muito que tá muitas coisas que quase nada, né, das NRs são ensinadas na escola normal, né, são ensinadas no dia a dia. Muito pelo contrário, se a gente aprende por repetição e a gente vê o nosso pai subindo no telhado para arrumar a antena, a gente vai querer fazer a mesma coisa. Se a gente vê lá a nossa mãe fazendo um ato inseguro, né? Colocando um pouquinho de água quente lá na mão para ver se a água está quente para colocar o macarrão, por exemplo. Se a menina, né? Ela vê a mãe fazendo isso, ela vai tornar esse ato de repetição, tá bem? E a gente precisa mostrar que não é assim que funciona, né? A gente tem ferramentas que devem ser utilizadas para verificar a temperatura e ainda práticas mais seguras no trabalho em altura também, tá bom? E ainda, né, aqui continuando a escrita, né, e ainda não contempla ou estimula a pluralidade, inclusão, curiosidade e autonomia. Portanto, pessoal, reparem que a gente está fazendo um conflito aqui, né, de política com pluralidade, né? Ou você é de uma determinada viés político, ou eu não te escuto, né? Quando a gente fala sobre pluralidade, ela está falando aí sobre o plural, né? De ouvir mais pessoas, de ouvir mais segmentos para entender um pouquinho. Mas a gente não tem muito esse hábito, tá bom? Eu não vou entrar em polêmica nenhuma aqui. Então, quando a gente fala então sobre essa questão de pluralidade, ela está ligado a uma questão de educação também. Então, eu preciso, né, sempre educar as pessoas para que eles entendam os princípios de pluralidade, entendam os princípios de inclusão, né, e eu estou falando não só da inclusão de pessoas com deficiência, mas a inclusão de gênero, de raça, de credo, tá? Então, a inclusão também deve ser um ponto absorvido, né, durante a educação e principalmente no trabalho. A curiosidade, né, a gente estimular a curiosidade sempre no trabalho, levando em consideração que o indivíduo curioso, ele tende a realizar mais operações de risco, né, em condições de risco. Então, por isso que eu tenho que ter uma base forte de segurança, para que ele não coloque a mão onde não é devido, e muito menos para que ele não faça nenhuma atividade no qual ele não é treinado, tá bom? O indivíduo curioso, né, na perspectiva da psicologia, é muito bom, né? Na educação também, o indivíduo curioso é excelente. Só que a gente precisa que esse curioso ele realize atividades seguras, tá bem? E por último aí a autonomia, né? Quando a gente fala sobre autonomia dentro da área da educação, principalmente, quando a gente fala sobre a autonomia, né? Muita gente questiona, né? Se o aluno ele pode ser autônomo, se ele pode receber essa autonomia do docente, né? Ele precisa receber essa autonomia, assim como o trabalhador ele precisa receber essa autonomia, justamente para que ele seja apto, né, a desenvolver aquelas competências que a gente falou na disciplina de treinamentos, né? Competências, habilidades, atitudes. Quando a gente fala sobre a competência para gerir a sua própria vida e o seu próprio trabalho, valendo-se aí por vontades e meios, princípios que são relacionados a um indivíduo um pouco mais evoluído, tá bem? Um indivíduo que ele vai ter um pouco mais de autonomia no seu trabalho também. A autonomia é uma vontade humana, né? A gente precisa ter autonomia para ser livre de qualquer fator de julgamento, de qualquer influência, né? Então, quando a gente fala sobre autonomia, a gente está levando em consideração que a gente precisa dessa inclinação afetiva, a gente precisa ter autonomia, tá, pessoal? Se a gente não tiver autonomia, muitas vezes a gente vai se sentir mais para baixo, mais fechado, e isso tem consequências futuras também, tá bom? Então, voltando a falar mais sobre a área da educação, eu queria que vocês entendessem como é que ocorre o processo de aprendizagem, né? Então, aqui a gente tem aí um grande mapa mental, né, e dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que a gente está vendo aí na cor azul, né, um azul clarinho,
ela é uma etapa de aquisição, tá bem? Essa etapa de aquisição é quando o momento que há o primeiro contato com aquela informação. Então, por exemplo, surge uma lei nova. A partir do momento que você sabe daquela lei, você começa a ter um contato com aquela informação. Então, você não pode negar que você já não conhece mais sobre aquilo. Você já aprendeu, né? Mesmo que você não saiba ainda exatamente o que fazer, o que aplicar, de que forma aplicar, mas você já sabe que existe aquela lei, tá bem? Então, você, a partir do momento que você sabe daquela lei, você já tem o primeiro contato com aquela informação. Entender aquilo que está lendo é fundamental também. Por isso que a gente trabalha tanto a questão da autonomia, né, para que a pessoa busque a informação, né, e não busque somente ficar vendo vídeos ou ficar vendo TV específica, né, para que ele tenha aí uma pluralidade de ideias e que ele consiga também desenvolver a sua autonomia com aquilo que ele está aprendendo, tá bem? Que ele está lendo, tá bom? A partir de você adquirir uma nova informação, você leva um tempo para o seu corpo processar aquela informação. Quantas vezes vocês não aprenderam algum conteúdo novo, né, um assunto específico, saíram lá do Senac e aí estavam andando na rua, olharam para o cara lá fazendo um trabalho no andaime, ou olharam para alguém fazendo alguma atividade fora da área da segurança, até no próprio trabalho, né, e falaram assim, ó, tá errado, né? Mas está errado baseado em qual julgamento? Baseado no julgamento que você sabe o que é certo. E aquela pessoa que está fazendo errado, muito provavelmente, ela também sabe que ela está fazendo errado. Mas aí ela não tem nenhuma figura, né, de um profissional de segurança, ou simplesmente ela está adotando aquela postura de fazer alguma coisa errada, porque ninguém está vendo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre adquirir essa nova informação, gera um tempo e a gente precisa constantemente voltar nesse ponto de aprendizagem para reensinar, vamos falar assim, aquela pessoa que aprendeu. Então, o processo de aprendizagem ele está dividido nessas etapas, né? E até quando a gente estuda um pouquinho dessa etapa de aquisição, a gente fala também sobre a forma superficial que vai ser dividida em memória de curto prazo, tá? Vocês vão ver que logo em seguida a gente tem a memória de longo prazo, mas por isso que a gente fala aí sobre memória de curto prazo. Eu queria fazer um parênteses aqui, que não está na projeção, mas a memória de curto prazo, pessoal, ela está voltada, né, àquilo que a gente viu uma vez e deixa arquivado lá no nosso cérebro, nosso sistema nervoso. Essa memória de curto prazo, ela precisa ser estimulada para que ela se torne uma memória de longo prazo e para que isso seja guardado aí no nosso cérebro e nas nossas atitudes principalmente. Quando a gente fala sobre a memória de curto prazo, a gente tem situações que a gente não consegue memorizar tudo que a gente viu num dia, né? Por isso que a gente trabalha aqui no Senac com um formato de espiral. A gente vai lá na frente, fala sobre determinado assunto, depois volta, depois fala novamente. É uma forma melhor para nossa mente reter, né, o conteúdo e, consequentemente, o aprendizado. Quando a gente fala sobre memória de curto prazo, é a capacidade que uma pessoa tem de reter uma pequena quantidade de informação. Algo que vai ficar prontamente disponível durante um curto período de tempo. Então, acredita-se que essa duração da memória a curto prazo seja alguns segundos, até minutos no máximo. E quando a gente fala sobre a memória de longo prazo, né, que a gente vai ver isso logo na frente, ela já é bem maior, ela já pode ficar ali por um pouco mais tempo, né, do que é o habitual, né, da memória de curto prazo. Então, voltando aqui na projeção, o processo de aprendizagem, ele está ligado também a uma etapa de retenção, né? Então, se você adquiriu ali, você precisa reter. E aí a gente precisa da memorização da informação adquirida. Então, você precisa, por repetição, né? Seja por leitura, seja por ouvir, sobre debater, sobre estudo de caso, sobre prática, né? Para desenvolver essa memória de longo prazo. Se lá na memória de curto prazo ela dura poucos segundos, a memória de longo prazo é a memória que pode durar poucos dias, tá?
e você vai lembrar isso durante certas décadas até, no máximo. Ela difere de uma maneira estrutural, né, da memória de curto prazo, que ela geralmente acomoda itens por cerca de alguns segundos. Mas quando a gente fala em memória de longo prazo, por exemplo, quando a gente aprendeu a dirigir, né, a gente fez lá, fez a prova do CFC lá e tirou a CNH, essas siglas que eu acabei de falar agora, vocês estão buscando na memória de vocês. Poxa, o que que era o CFC mesmo? Ah, é o Centro de Formação de Condutores. Poxa, isso ficou retido na memória de vocês, né? Eu espero que tenha ficado retido na memória de vocês. E a CNH, né? A CNH é a nossa Carteira Nacional de Habilitação. Beleza. Isso ficou arquivado aí na memória de longo prazo de vocês. Mas se vocês buscarem aí na memória de curto prazo, muito provavelmente vocês não vão lembrar do conteúdo do livrinho, né, daquela prova que vocês fizeram lá no CFC, né, e para tirar a CNH. O livrinho lá que muita gente guardou durante o primeiro ou segundo ano, né, depois que tirou a CNH, ela está voltada a uma memória de curto prazo. Você aprendeu aquilo para fazer a prova e passou. E agora você pouco se lembra, né, do conteúdo daquele livrinho. Quando eu falo sobre tudo isso, eu estou falando, então, numa perspectiva que a educação ela precisa ser constantemente é, ela precisa ser constantemente reavaliada, ela precisa constantemente ensinar novamente aquele indivíduo, tá bem? Para que ele não caia no esquecimento sobre determinados assuntos ou determinadas matérias, tá bom? Então, quando eu falo ainda sobre a aprendizagem, a gente tem a primeira etapa aí, que é a etapa de aquisição, e segunda etapa de retenção. E aí, por último, nós temos a etapa de aplicação, tá bom? E aí eu preciso estimular aquele trabalhador para que ele coloque em prática, né, o seu aprendizado, justamente para que ele pegue ali a informação que ele teve e coloque em prática. Então a gente pode fazer aí um teste, né, um quiz, né, que é as famosas questões de múltiplas escolhas, ou os flashcards ali, né, que são bem semelhantes àqueles jogos de memória, né, que a gente vira lá de um quadrinho e tenta procurar outro igual. Se não encontrou, você volta à posição normal, né, desvira o quadrinho normal. Então, esse teste, né, é uma forma que a gente precisa ter de avaliar o trabalhador durante o processo de aprendizagem, para que primeiro que ele sinta-se autônomo, que ele se sinta com autonomia para buscar ali e entender que ele está aprendendo durante aquele ensino, né? E não é somente um curso que ele está fazendo, tá bem? Ele precisa se sentir parte daquele processo de aprendizagem, para que ele não seja assim, simplesmente um conteudista, que ele receba um conteúdo e que acabou, né? Ali ele vai ser cobrado futuramente, inclusive porque ele agora tem a sua habilitação, aptidão, né, do trabalho em altura, do trabalho em espaço confinado, de trabalho em bobeiro, e para isso eu preciso fazer esse teste para que ele se sinta seguro em relação ao aprendizado, tá bem? E por último, ali nós temos preparar uma apresentação, podendo ser ali mapas mentais ou notas, que eu vou deixar para falar isso ao longo da nossa apresentação aqui, tá bem? Então, quando a gente fala sobre aprendizagem, né, eu preciso ainda entender o que é mediar. A mediação, ela ocorre, né, com o papel de um mediador, que ele está entre dois pontos, né, um que está aprendendo e o outro que está informando, né, que está passando aquele determinado assunto. Ela estabelece um jogo dinâmico nas relações. Então, muita gente que já estudou, já fez alguns outros cursos, quando chega no Senac, fala assim, olha, estudar no Senac é um pouco diferente, que a gente estava acostumado com aquela apostila, com aquele livro,
né? Não que não seja importante, pessoal, mas a gente precisa trabalhar de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Trabalhar no dia a dia essas relações do ensino e da aprendizagem, tá bem? Então, quando eu falo sobre estabelecer um jogo dinâmico das relações, amanhã vocês não vão estar mais no Senac e vão estar trabalhando numa outra empresa. Então, vocês serão responsáveis em estimular esse jogo dinâmico e realizar essa mediação entre dois pontos. O que você quer ensinar e o que aquela pessoa precisa aprender, tá bom? A mediação também ela aproxima-se e gerencia conflitos. Então, muitas vezes a gente ali, enquanto docente do Senac, a gente tem que pegar dois alunos pelas mãos ali e conversar, né? Se tem algum conflito em sala de aula, seja por causa da elaboração de camiseta, seja por causa da quantidade X de salgadinhos que a gente vai pedir para o final do semestre lá, ou para o final do ano, para tema de cipate, para cor de cartaz, né? Então, tudo isso eu preciso, enquanto docente, me aproximar dos alunos e gerenciar esses conflitos. Mas amanhã vocês estarão em, em alguma empresa fazendo esse mesmo papel, se aproximando dos trabalhadores, gerenciando os conflitos, principalmente, né, após o ensino aí de um determinado curso, de um determinado assunto, tá bem? Então, eu também preciso compreender ali determinados momentos e saber reconhecer as situações de cada um. Às vezes aquela pessoa ela tem o seu momento, né? Olha, eu tô com um problema aqui agora, né? E o mundo não para você resolver os seus problemas. Então, a gente tem que entender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, por que não ensinar ela no momento oportuno, né? Que seja depois, ensinar duas, três, quatro, cinco vezes, se for o caso. Nosso papel enquanto profissional da segurança do trabalho é trabalhar com educação também. Nós estamos ali num misto de profissionais da área da saúde, profissionais da educação e profissionais estratégicos, né? A gente precisa ter essas competências para se tornar um profissional melhor, tá bom? Não só na segurança, tá, pessoal, mas em toda a vida, mas principalmente o técnico em segurança, ele precisa desenvolver essas competências aí, essas habilidades e também as suas atitudes. Saber o que verbalizar e esperar do outro, né? A gente sempre fala aí que aquele famoso ditado, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E de certa forma, não adianta eu chegar na empresa e falar para eles, olha, vocês precisam utilizar aqui um insuflador no espaço confinado. Às vezes a empresa não tem estrutura para isso. Então eu preciso saber que se eu tocar nesse assunto, né, eu tenho que entender que haverá uma resposta dos trabalhadores. Eles vão falar, olha, mas aqui não tem. Como que eu vou usar esse negócio aí? Ó, o cara falou para mim que tem que usar. Então eu preciso conhecer exatamente onde eu estou trabalhando, onde eu estou pisando, reconhecer e conhecer, né, os instrumentos que eles têm para o trabalho, para depois ir lá e tocar no assunto de trabalho, tá bom? Para tocar no assunto de, de equipamentos de proteção coletiva, aí no caso de espaço confinado. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso de trabalho em altura numa determinada empresa, né? Eu estava participando do curso, não fui como instrutor, e o instrutor ele conhecia muito pouco do equipamento de trabalho em altura. Neste momento, pessoal, entra um conflito ético aí. Se você aborda a pessoa e orienta e, e fornece a sua ajuda, né? Ou se você fica ali quieto, né? Eu fui lá e falei, ó, você precisa de ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? E aí ele falou, esse equipamento é novo, eu não medi, né? Nunca mexi com ele, né? E era exatamente o equipamento que nós temos no Senac. Então eu fui lá, montei para ele, ajudei ele. Isso não me fez melhor do que ele, mas me fez participante do processo de aprendizado. Ele conhecia muito sobre o assunto, mas aquele equipamento, né, por ser novo, ele estava até com uma parte de plástico ali em volta da parte do tripé, né, de sustentação. Ele era extremamente novo,
ele estava apanhando para mexer. E quantas vezes a gente não compra equipamento novo na caixa, que a gente vai ligar pela primeira vez e não sabe mexer direito, né? Então isso não nos faz melhor ou pior do que os outros. Nos faz ser humanos naturais como todo mundo, tá bem? Então eu preciso ser mediador, inclusive nessas situações, né, no qual eu não tenho equipamento ou que eu vejo uma pessoa apanhando, vamos falar assim, do equipamento, tá bem? Mediar nos dias atuais, ele pode ser chamado aí de transmissor, né, de conhecimento, o multiplicador de conhecimento, o orientador do conhecimento, o estimulador do conhecimento, o conscientizador do conhecimento, o investigador do conhecimento, o educador do conhecimento. Então, eu preciso ser transmissor, eu preciso ser multiplicador, preciso ser orientador do conhecimento e não simplesmente ali um passador de matéria, tá bom? Se você colocar qualquer pessoa que fala um pouco em público, com um slide bem elaborado na mão, ele consegue dar um treinamento, mas ele precisa criar características, né, de transmissor, de multiplicador, para que ele seja ali um educador em si. E quando eu falo sobre técnico de segurança, quando ele pega uma informação sobre determinada NR, sobre determinado assunto, ele se torna um multiplicador. Ele se torna um orientador, um transmissor, um estimulador. Ele que está ali para fazer esse papel e não simplesmente de punir, né, o trabalhador que não está usando determinada EPI, não está realizando tal atividade. Vai chegar esse ponto? Infelizmente, na nossa área vai chegar. A gente vai precisar agir com a mão um pouco mais dura também, mas a gente precisa aí ser um educador acima de tudo, principalmente, né, no momento de trabalho. Quantos nãos a gente ouviu dos nossos pais e das nossas mães que não foram para a nossa educação também? Então, alguns nãos aí vocês vão aprender a falar com os seus trabalhadores para que eles também desenvolvam ali o seu conhecimento e cresçam naturalmente enquanto trabalhadores, tá bem? E aí a gente entra na parte da segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho como mediador de aprendizagem. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: eu vou transmitir o conteúdo ou eu vou construir o conhecimento? Tá bem? Então, pessoal, a gente até precisa dialogar um pouquinho mais dessas aulas remotas para que eu faça uma pausa aqui com a minha voz, tome uma água também. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, né, o que vocês entendem dessa pergunta aí, ó? Transmitir o conteúdo ou construir o conhecimento? Quem pode contribuir comigo nesse momento aí? Puxa, Conrado, na verdade, acho que os dois acontecem, né, ao mesmo tempo. Porque, na verdade, se trata aí de uma troca de informações, né? Quando você está transmitindo conteúdo, você está construindo o conhecimento de alguém e está construindo conhecimento para você também, porque acaba sendo uma troca. Se você é um cara receptivo, quando você transmite o conteúdo, você também está recebendo um conteúdo de quem está ouvindo as suas informações. Isso te faz construir mais conteúdo, não sei, eu entendo dessa forma. Legal, Ricardo. Muito obrigado por participar aí. Tem mais alguém, pessoal, que quer fazer alguma contribuição? Eu estou só aprendendo o mesmo conteúdo. E assim, né, Conrado? É aquilo que vocês falam em sala, né? Principalmente o TST. Cara, como é que eu vou instruir um cara? Vamos pegar o exemplo do trabalho em altura. Como é que eu vou instruir um cara a trabalhar com altura? Um cara que trabalha isso a vida inteira, se eu não tenho tanto conhecimento. Né? Então eu estou transmitindo as minhas orientações, mas eu estou construindo um conhecimento com base no que ele está me passando também, né? E mesmo porque a experiência, né, da profissão, né, dele estar ali, às vezes ele tem alguma coisa para passar que você, como um técnico, no caso, passando só a parte técnica,
não tinha ouvido ainda, ou não tinha visto ainda. Exatamente. Jailma, você estava falando aí que você trabalha no supermercado. Eu não vou falar o nome aqui porque a gente está gravando, mas enfim, você conhece muito da sua operação ali. Você trabalha ali, né? Você já conhece, você sabe se a máquina está funcionando bem, se não está. Você sabe o gosto do cliente, se ele gosta de ver determinadas coisas ali na frente. Então, quando eu falo sobre isso, né? Você tem um conteúdo muito grande de conhecimento do seu trabalho. Mas se eu chegar ali amanhã para trabalhar junto com você, você vai ter que me passar isso. E aí a gente vai construir conhecimento junto. Esse conhecimento é por causa da interação, né, entre uma pessoa que provavelmente tem um conhecimento um pouco maior, que tem um conteúdo um pouco maior, mas eu também vou ter alguma coisa para te ensinar dos lugares que eu passei, da onde eu já trabalhei. Então é importante a gente entender essa diferença aí, justamente para que ninguém simplesmente saia ali do trabalho, né, com pouco conhecimento, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, peraí. Beleza? Então, quando eu falo de transmitir o conteúdo e construir o conhecimento, né, o nosso papel enquanto educador na área, né, educador no técnico de segurança do trabalho, a gente vai construir o conhecimento. Mas, de certa forma, a gente não pode deixar aquele nosso conhecimento antigo de transmitir o conteúdo, né, que foi aprendido, foi ensinado para a gente desde o início da nossa era escolar. Aí, quando a gente ia lá, né, nas escolas, a gente recebia o conteúdo e ia para casa digerir esse conteúdo. Mas hoje, o que se pede aí, o que se exige é a construção do conhecimento, tá bem? Então, ninguém está certo, ninguém está errado nesse momento. Mas justamente a gente precisa construir o conhecimento para que ele faça parte do nosso aprendizado, tá bem? Tudo bem, Conrado. Tá ótimo. E aí, pessoal, eu termino nossa aula com uma frase aqui que ela serve mais para a área da educação em si, né? Uma frase do Paulo Freire que fala o seguinte: se o professor quer ensinar, pegue os olhos do seu aluno emprestado, tá? Então, se você quer ensinar um trabalhador, vá lá nas condições de trabalho dele e leva-se em consideração que provavelmente ele vai ter uma interpretação muito boa sobre aquele trabalho e ele vai nos orientar a conhecer o trabalho e também melhorar a nossa oportunidade aí de melhoria do aprendizado, do ensinar, tá bem? Então, quando eu falo sobre o ensino em si, na área de segurança do trabalho, eu preciso pegar o ouro emprestado do trabalhador lá, porque ele conhece a realidade da empresa. É ele que detém o conhecimento maior. Você vai lá uma vez para dar um curso, um treinamento, ou se você trabalha ali na sua sala de segurança do trabalho, você não vai constantemente para a fábrica ou não vai constantemente realizar o trabalho dele. Então, pega o olho emprestado dele ali para você ensinar um pouquinho melhor, tá bom? Sendo assim, a gente chega ao nosso final dessa primeira aula, tá bom? Eu vou encerrar a nossa gravação aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade antes que eu termine aqui a gravação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não, Josi? Não. Estava muito boa a sua aula. Ah, que bom, fico feliz. Ricardo, tem alguma dúvida? Obrigada, viu, Conrado? Imagina, Josi. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jailma, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então tá bom. Ricardo, tá tudo bem aí? Tranquilo, Conrado. Obrigado, viu? Mais uma vez, uma aula excelente, cara. Parabéns, Imagina. você é um ótimo profissional. Muito obrigado. Somos todos ótimos profissionais, pessoal.
Estamos Então, quase lá, né? Até lá. Tá bom, pessoal? Valeu, um Obrigado. abraço. Até a próxima nossa aula aí, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima Tchau. aula. Tchau. Bem, tchau.